Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sexta-feira passada, agora na oração aqui com os homens, Deus operou de uma forma extraordinária aqui neste lugar. Estavam reunidos alguns homens de Deus, outros estavam a trabalhar e outros estavam com outras atividades, não podendo estar aqui na sexta-feira. Mas na sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, Deus, na oração, Ele moveu o seu Santo Espírito neste lugar. E nas mulheres sempre acontece o mesmo. Mulheres que adoram ao Senhor, mulheres que desejam mais de Deus, e estando elas no auditório número 2, a glória também desceu ali naquele lugar e falou ricamente à vida das mulheres que estavam ali no auditório número 2. O que quero dizer com isto? Você que é mulher, você que é homem, não fique de fora deste grande trabalho que é a oração. A oração, ela é a chave de toda a nossa vitória. A oração é o que faz, de facto, mover o coração do Senhor. Muitos, efetivamente querem pregar, querem louvar, mas quando chega a hora da oração, muitos se esquecem que é um momento de intimidade com o Senhor. É um momento que nós temos de prazer, de falar verdadeiramente com o Senhor. É necessário, irmãos, um exército de adoradores, um exército de homens e mulheres, de jovens que buscam oração, se entregarem em espírito e em verdade e mostrar que é no oculto que Jesus, que Deus, muitas das vezes Ele opera na minha e na tua vida. De 31 para 1, Deus nos abençoou aqui com 2 almas. Estavam as igrejas todas aqui reunidas e na passagem de ano Deus nos abençoou com 2 almas. Na terça-feira passada, em um culto de ensino aparentemente normal, 2 almas se reconciliaram com Jesus. Irmão, não fique de fora dos trabalhos, porque você que ora, você que busca, quando uma alma se entrega, Deus quer te presentear, não só ficar só para Deus as almas, mas Ele quer te presentear a ti e dizer, a tua oração, ela ainda vale a pena. E Ele quer te mostrar a sua glória e a sua honra. Então, para honrá-lo, é necessário nós estarmos sempre presentes na casa do Senhor. Meus queridos irmãos, sem mais delongas, abramos as Bíblias, as nossas Bíblias, no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Profeta maior, não por ser maior, mas porque os seus livros são mais extensos. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e seguintes, meus queridos e amados irmãos. Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quem abriu, diga amém. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões,
Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, é a segunda vez que eu estou aqui na ADFSED a pregar neste livro e nestes mesmos versículos. Por várias vezes já preguei no livro de Ezequiel, em outros livros, mas neste é a segunda vez ao qual Deus colocou no meu coração para falar para a sua igreja. E quando Deus colocou para que eu viesse a entregar a palavra do Senhor neste livro, eu confesso, como em muitas outras vezes que Deus nos coloca determinados livros e com determinados versículos, e eu confesso que clamei muito a Deus para que Ele efetivamente viesse a trazer primeiramente uma palavra ao meu coração que falasse conosco em dias tão difíceis, em momentos tão turbulentos, em que a sociedade ela atravessa em todo o instante, por épocas inteiras, décadas, centenas de anos, milhares de anos. É como se o tempo, volta e meia, ele voltasse para trás, e Deus traz à nossa memória profetas, traz à nossa memória os livros aos quais Ele instruiu aos homens de Deus para que viessem a falar aos nossos corações. Ezequiel, como todos sabem, quando eu li agora no capítulo 2, versículo 1, no livro de Ezequiel, ele encontrava-se na Babilônia, ele encontrava-se cativo ali naquele lugar. Mas nem sempre ele esteve cativo. Este jovem, ele teve uma preparação, ele era descendente de sacerdotes, ele era da tribo de Judá, e ele estava em Jerusalém, e a sua juventude foi uma preparação para que viesse a pregar, uma preparação para que ele viesse a ser um sacerdote por excelência. Este jovem, ele, quando se preparava, ele era diferente dos outros jovens. Seu pai era sacerdote, a sua vida era uma vida ministrada logo desde a juventude para aprender o sacerdócio. Então ele não poderia viver como um jovem comum, ele tinha que ter uma preparação física, ele tinha que ter uma preparação intelectual, ele tinha que ter uma preparação de um homem, de um jovem que pudesse efetivamente um dia a exercer a atividade para a qual Deus lhe confiara. Este jovem era um homem que se preparava, que vivia no meio dos sacerdotes, e ele se preparava em todas as áreas. Ser sacerdote não era efetivamente vestir apenas e só uma roupa bonita. Desde a sua juventude ele tinha que se preparar, conforme eu já disse, em diversas áreas. Tinha que se preparar na medicina, ele tinha que se preparar em psicologia, ele tinha que se preparar como falar com homens, com mulheres, com jovens. Ele tinha que se preparar de uma tal forma, também na área da palavra, principalmente na área da palavra. Ele tinha que se preparar no todo o livro do Pentateuco, ou seja, quando ele chegava cerca de 30 anos de idade, que chegaria com 30 anos, seria quando ele iria exercer o seu sacerdócio. Ele teria que ser um homem completamente preparado para lidar com as multidões, para exercer a sua atividade até enquanto médico. Se aparecesse alguém com lepra, distinguir se a lepra era mortal ou não, se era curável ou não. Também saber os animais que iriam ser sacrificados, saber se efetivamente se eram animais que estariam próprios para que fossem
doados, fossem sacrificados no altar do Senhor, porque todo animal não podia ter mazela alguma, ele tinha que ser um animal que efetivamente se doar, que quem doasse tinha que ser um animal que não poderia ter defeito algum. E todos nós sabemos que com 25 anos de idade, Ezequiel agora vai ser levado ao cativeiro com cerca de 10 mil outros homens e mulheres, todos dos mais doutos do reino de Jerusalém, e são levados para uma nação longínqua que será a Babilônia. E nós vimos que agora Ezequiel ele está à beira do rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia. E ele está ali à beira do rio Quebar, está ali com cerca agora de 30 anos de idade. Passaram 5 anos desde que ele foi levado para a Babilônia. E este jovem está ali naquele lugar, quem sabe a olhar para a multidão que o cercava, quem sabe a pensar em tudo aquilo que ele viveu, em tudo aquilo que ele se preparou, em tudo aquilo que ele se dedicou para Deus, para que ele viesse a ser um sacerdote, para que o povo viesse a vir ter com ele, e ele efetivamente vir a ter com Deus e falar com Deus, e de Deus levar novamente a resposta para o povo. Seria assim um sacerdote, um sumo sacerdote. Com certeza ele se preparava para exercer uma atividade o melhor possível para Deus, e estava ali à beira do rio Quebar. E todos nós sabemos que no capítulo 1, versículo 1, ele nos descreve a glória do Senhor que veio visitar o próprio Ezequiel. Ezequiel que fora levado para o cativeiro, Ezequiel que fora retirado da presença ali naquela cidade de Jerusalém, que foi retirado do templo de Salomão, arrancado com todos os outros, agora é colocado à beira do rio Quebar. Mas o mesmo Deus, irmãos, que estava ali naquele lugar, com a mesma glória, com a mesma dedicação que tinha para com o povo ali naquele lugar, agora visita um jovem com cerca de 30 anos de idade no cativeiro. Quem sabe você, irmãos, deixou em algum outro lugar a promessa que lhe estava destinada em uma outra cidade, ou quem sabe em um outro país. Quem sabe você percorreu 5, 10, 12 mil quilómetros, como o próprio Ezequiel ele teve que percorrer obrigado. Mas saiba de uma coisa, o mesmo Deus que estava em outro país, ele está aqui neste lugar. O mesmo Deus que tinha te dado uma promessa em uma outra qualquer cidade, ele se encontra aqui nesta noite para te dizer: ainda tenho uma promessa sobre a tua vida. O mesmo Deus que estava em outro país e que alguém profetizou sobre a tua vida e ao qual tu achaste que ele se esqueceu de ti, ele manda te dizer nesta noite que mesmo percorrendo 10 mil quilómetros, 12 mil quilómetros, ainda estou aqui no meio de ti, ainda estou com a mesma glória, ainda venho aqui para transportar a mesma promessa que eu transportei há anos sobre a tua vida. Venho transportar nesta noite para te dizer: ainda estou aqui diante de ti. E este jovem agora, Ezequiel, no cativeiro, estava longe de casa. Provavelmente, como muitos dos que estão aqui, se achava esquecido. Mas eu quero te dizer, irmão, tu não estás esquecido da parte de Deus. Deus não se esqueceu de ti. Deus não te chamou a esta nação longínqua, onde na maioria são brasileiros da nacionalidade brasileira, onde muitos aqui estão também, aqui também nacionalidade venezuelana, está aqui também nacionalidade peruana aqui neste lugar, e muitos outros que nos estão a ouvir de outras nacionalidades. Deus, Ele não se esqueceu de ti. Independentemente do lugar onde tu estejas, independentemente da cidade ao qual tu te deslocaste, Deus não se esquece dos seus filhos. Porque quando Deus ele tem promessa, Ele sempre cumpre a sua promessa.
Então vamos ver agora Ezequiel ali naquele lugar. E Deus olha para ali à beira do rio Quebar e olha para Ezequiel. E uma coisa interessante é que Deus reconhece um adorador. Deus reconhece, independentemente de onde você esteja, Deus reconhece um adorador seu. Deus reconheceu um adorador no meio do cativeiro. Será que Ele não te reconhece no meio desta igreja? Será que Ele não te reconhece na rua? Será que Ele não te reconhece onde quer que tu estejas? Na tua casa, no cativeiro da tua casa, quem sabe? No cativeiro de uma cidade qualquer, perdido. Porque com certeza poderias ter, abandonado o Evangelho. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele te reconhece onde quer que tu estejas. Deus reconhece os seus filhos, irmãos. Deus reconhece aqueles que continuam a adorar, aqueles que mesmo estando em cativeiro, aqueles que mesmo estando perdidos, aqueles que estando mesmo numa cidade ou num país longínquo, Deus, Ele reconhece os seus filhos e as suas filhas. Deus os reconhece, irmãos. E nós vamos ver agora que no cativeiro Deus consegue enxergar Ezequiel como um homem segundo o seu coração. Será que estão aqui homens e mulheres segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque servia a Deus, irmãos. Você que está aqui nesta noite, você que está aqui a adorar a Deus neste santuário, neste templo, com certeza você é um homem como Davi. Você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Este homem era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando no meio do desespero, mesmo estando no meio da angústia, este homem não se deixou contaminar pelos babilônicos. Este homem não se deixou contaminar com novas culturas, com novas idolatrias, com novas palavras vindas de outros homens que não conheciam a palavra do Senhor. Este homem perseverou ali naquele lugar, mesmo estando no cativeiro há 5 anos, a adorar ao Senhor, à espera com certeza de uma promessa, à espera que a palavra do Senhor viesse novamente a falar com ele, que Deus viesse a falar novamente com ele. Quem sabe Deus não fala contigo há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, mas persevera na palavra de Deus, porque com certeza, mesmo no meio do cativeiro, Deus vai olhar para ti e vai dizer: este meu filho é segundo o meu coração, esta minha serva é segundo o meu coração. Este homem era obediente, este homem era fiel à vontade de Deus. Este homem, mesmo no meio do cativeiro, ele tinha compromisso. Você que está aqui porque você é fiel, você que está aqui porque obedece à vontade do Senhor, às vezes mesmo cansado. Quantos estão aqui cansados, irmãos? Mas mesmo assim você é fiel e diz: não, eu vou lá, eu sou fiel à palavra do Senhor. Eu adoro a casa do Senhor, eu quero estar perto dos meus irmãos, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero louvar para o Senhor, eu quero entregar o melhor louvor para Deus, eu quero me derramar na sua presença, eu quero chorar na presença do Senhor, eu quero rir na presença do Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer o melhor para Deus, eu quero me entregar cada dia mais, eu quero fazer algo para Deus diferente. Talvez você ainda não saiba o que vai fazer para Deus. Talvez muitas das vezes você pensa assim: ainda não sei qual é o meu chamado. Já se passaram 10 anos, 20 anos, mas Deus nesta noite vai falar para ti e vai dizer no teu coração qual é o teu chamado. Chamado não é igual ao do pastor, chamado pode não ser igual ao teu irmão que está ao teu lado. O teu chamado pode ser diferente. O teu chamado pode ser um chamado para amar, para louvar, para engrandecer o nome de Deus. O teu chamado pode ser para resgatar almas. O teu chamado pode ser para estar à porta da igreja, ou quem sabe limpar a igreja. O teu chamado é algo que só Deus conhece e só Deus compreende, irmãos. Tinha compromisso, estava ali à beira do rio Quebar, mas com certeza adorava.
Estava ali à beira do rio Quebar, mas tinha compromisso com o irmão. Estava ali à beira do rio Quebar, mas adorava a Senhor e dizia: Senhor, eu estou aqui, eu me quero entregar a Ti. Estava ali à beira do rio Quebar, mas queria ser diferente dos demais. Você pode estar à beira do rio Quebar, você pode estar, quem sabe, na Babilônia, você pode estar em cativeiro, você pode estar em desespero, você pode estar angustiado, mas saiba de uma coisa: quando o Espírito Santo, Ele adentrou dentro de ti e fez morada em ti, Ele te transformou em uma nova criatura, e quando te transformou em uma nova criatura, Ele disse: tem compromisso contigo que eu não vou falhar contigo, tem compromisso comigo, porque com certeza eu também não falharei. Se você tiver compromisso com Deus, saiba de uma coisa: Deus vai te visitar onde quer que tu estejas para fazer algo de novo na tua vida. Vai fazer, irmãos. Deus tem promessa naqueles que estão aqui dentro da casa do Senhor. Deus tem promessa para ti que estás afastado do Evangelho. Não penses que estás morto. Se tu estás aqui dentro, é porque o Espírito Santo te trouxe a esta casa para te dizer: tenho promessa para ti, tenho promessa para ti. Estás no rio Quebar, estás no cativeiro, mas eu tenho promessa para ti. Deus consegue ver em Ezequiel um adorador. Todos choravam, todos pranteavam, mas Ezequiel adorava. A Bíblia nos fala que muitos, eles choravam, desesperados, tinham deixado para trás uma vida inteira, tinham deixado todo o seu patrimônio. Muitos achavam que tinham deixado só o patrimônio. Outros tinham deixado o templo de Salomão. Muitos tinham deixado toda a sua vida para trás, irmãos. Pensa em homens que estavam desesperados. Pensa em homens que pranteavam, desejosos de voltar para trás. Mas era impossível, irmãos. Em que Deus iria corrigir o seu povo. Era o tempo em que Deus iria corrigir com vara de ferro aqueles que outrora pecaram, aqueles que outrora adoraram outros deuses. Talvez alguns dos que estão aqui, irmãos, estejam a viver a dor, estejam a viver a agonia mesmo estando na casa do Senhor. Mas saiba de uma coisa: continua a perseverar na casa de Deus, continua a obedecer a Deus, continua a agraciar o Todo-Poderoso, continua a louvar a Ele, para que Ele abrevie os dias de cativeiro e para que Ele traga sobre ti a promessa que Ele tem sobre a tua vida, a promessa que Ele tem sobre a tua descendência, a promessa sobre aqueles que têm, sobre aqueles que te rodeiam, porque Deus é um Deus de vitória e nunca um Deus de derrota. Espírito Santo, em meio às lutas, em meio às provas, Ezequiel continuava a adorar. Em meio às lutas, em meio às provas, irmãos, saiba de uma coisa: a melhor forma de tu venceres o inimigo é mesmo chorando, mesmo passando no deserto, mesmo passando no vale, mesmo com tristeza, com morte. Quantas vezes a morte ela bate à porta, conforme o nosso diácono Wagner ontem, ele pregou aqui neste lugar e ele testemunhou sobre a sua vida, que o seu irmão falecera e uma semana depois ele estava a pregar. Saiba de uma coisa, irmãos: todos nós que estamos aqui na terra, em um determinado tempo na nossa vida, já falei isto por várias vezes, há de haver um tempo de dor,
Há tempo de sorriso, há tempo de alegria, há tempo de colheita, mas também há tempo de muitas das vezes de nós colhermos o bem ou colhermos o mal. Muitas das vezes há tempos em que nós sofremos, mas sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda há esperança. Continua a adorar mesmo na dor, continua a adorar mesmo no sofrimento, caminha em direção à presença do Senhor, caminha em direção ao santuário, mesmo na dor, mesmo na luta, continua a lutar, porque é Deus quem vai vencer essa luta, é Deus quem vai lutar a teu favor, é Deus quem vai vencer essa batalha, é Deus quem te vai trazer a alegria para o teu coração. É Deus, irmão. Você pode estar com angústia no seu coração e não saber o porquê dessa angústia, e não saber o porquê desse sofrimento. Está na Babilônia, está no cativeiro. Continua a caminhar como tu fizeste nesta noite. Continua a caminhar em direção ao santuário. Continua a caminhar em direção ao altar. Continua a caminhar em direção ao teu irmão que serve a Deus. Continua a caminhar em direção aos pastores que efetivamente zelam pela palavra de Deus e que pregam a verdade para a tua palavra. Aqui não estamos a pregar nem chave de casa, nem chave de carro. Aqui estamos a pregar a palavra de Deus, que é fiel e que é verdadeira. Há vitória sim, mas também há cativeiro. Mas para sair desse cativeiro, para alcançar a vitória, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que servir, tem que servir, tem que servir a Deus. Aleluia, Deus. Deus consegue ver em Ezequiel um divisor de águas. Divisor de águas diz respeito a um acontecimento marcante na vida de alguém ou na história, que a separa em duas fases, uma antes e outra depois de tal fato. Deus, quando olha para aquele lugar, Ele vê um adorador, Ele vê um homem que deseja a palavra do Senhor. Ele vê um homem segundo o seu coração, mas ele vai olhar para aquele homem, como sendo um divisor de almas, como sendo um divisor de águas. Um divisor de águas é alguém que praticamente é impossível de certo facto acontecer, mas tu podes ser um divisor de almas. Alguém que está no mundo, alguém que está no mundo das drogas, alguém que está no álcool, alguém que pensa no suicídio, e chega um homem, uma mulher de Deus e diz: ainda há esperança para a tua vida. Quando você fala dessa forma, você é um divisor de almas, você marcou a diferença, você deixou um passado de miséria do seu irmão para trás, e agora vai ver o seu irmão a passar a viver um momento de felicidade, um momento de alegria, uma nova história, uma nova presença, uma nova vitória, uma nova batalha. É isso que você é, irmão. Tal qual Ezequiel era. Ele era um divisor de águas. Ele era alguém que chegou para falar ao povo por ordem de Deus. Ezequiel tinha uma missão, irmãos. Diz a palavra do Senhor no capítulo 2, versículo 1: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando Deus, Ele pede a Ezequiel para se colocar de pé para falar com ele, ele tinha caído de joelhos por causa da glória do Senhor à beira do rio Quebar. E quando Deus diz para ele: põe-te em pé que eu falarei contigo, Deus, a partir daquele momento, Ele vai marcar uma nova história através da vida daquele jovem. Deus manda-te dizer: se estás prostrado, se estás cansado, põe-te em pé porque eu quero falar contigo. Põe-te em pé porque eu quero fazer algo de novo na tua vida. Põe-te em pé porque eu quero que tu me venhas a servir.
Põe-te em pé, porque tu serás trombeta na terra em meu nome. Põe-te em pé, porque tu louvarás em meu nome para as multidões. Põe-te em pé, porque tu pregarás às multidões que estão lá fora. E muitos se renderão a Jesus. E Deus vai dizer: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Deus vai chamar aquele homem, irmãos, não só como profeta, também como sacerdote, um homem de Deus, para pregar à nação rebelde. E uma coisa, irmãos, é difícil, é quando você prega, entrega a palavra de Deus para uma nação que está lá fora e não conhece a Jesus. Quando você prega para o mundo e ninguém te compreende, quando você prega para o mundo e ninguém quer ouvir aquilo que tu falas, quando você prega para o mundo e as más palavras, elas vão contra ti, quando você prega para o mundo e há murmuração, quando você prega para o mundo e eles não te desejam, quando você prega para o mundo e eles te rejeitam, quando você prega para o mundo e eles te machucam, quando você prega para o mundo e eles fazem pouco da tua palavra, mas Deus manda dizer nesta noite: prega em tempo e fora de tempo, faz a minha obra, que sou eu quem te vai usar, faz a minha obra, porque sou eu que te vou levar, faz a minha obra, porque eu te levarei a lugares longínquos, faz a minha obra, porque sou eu que te levanto, e sou eu que farei através de ti. E tu, ó filho do homem, não os temas. Não temas, irmãos. Quando tu estiveres a fazer como Ezequiel, não temas o rosto deles, não temas as suas reações, não temas as suas indiferenças. Quantas vezes, irmão, você teve a pregar? Quantas vezes você olhou para o rosto e o rosto deles era um rosto que não queria ouvir a palavra? Acaba com essa palavra, porque eu quero ir para casa. Não, hoje é dia de dizer, através da palavra do Senhor, que o Senhor quer falar com muitos, quem sabe aí nas suas casas. Não temas o rosto deles, prega a palavra, não tenhas medo, mesmo que tenham indiferença contra ti, seja para o teu pai, para a tua mãe, para um irmão, para um amigo, prega, 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 prega a palavra de Deus. Não temas as suas reações. Muitos são despedidos em nome da palavra do Senhor. Muitos são isolados em comunidades. Muitos são rejeitados. Muitos são lançados fora de casa. Mães, pais, filhos. Muitos são massacrados na sua carne, na sua mente. Mas saiba de uma coisa: não olhes para o rosto de Deus. Não temas Israel, mas não temas, não temas. Não temas as suas palavras. Palavras que são como sarças e espinhos, pastor Sânzio. Palavras que ferem, palavras que magoam, palavras que são como facas afiadas contra o nosso corpo e contra a nossa alma. Quantas das vezes, irmãos, muitos pregam, temem pregar, porque têm medo das reações, têm medo da reação de um amigo, têm medo da reação de um homem ou de uma mulher que venha contra eles. Não tenha medo, irmão. Quando você pregar, olhe para o rosto dele, mesmo que o rosto seja rosto de mal, rosto de pederneira, coração de pederneira, mesmo que tenha ali o rosto de maldade, saiba de uma coisa: olha para aquele rosto e diz: eu não tenho medo do teu rosto, porque o rosto do meu Deus é maior do que qualquer um. Quando Deus Ele manda-te falar a palavra de Deus, com certeza Ele te vai usar, com certeza Ele vai fazer algo contigo que te vai levantar no meio das multidões, mesmo que venham facas afiadas contra ti, com palavras severas, com palavras de morte, com palavras de dor. Não temas essas palavras. Não temas, irmão.
Os cultos são uma preparação, todos eles, para você não temer. Ezequiel, ele pregava ao povo. Vocês acham que o povo ligava alguma coisa a ele? Os falsos profetas se levantaram no meio do povo de Israel, ali no cativeiro, e começaram a dizer: meus irmãos, não tenham medo, vocês pecaram, mas Deus já vos perdoou. Em poucos dias vocês voltarão para trás. As vossas casas estão à vossa espera, as vossas árvores ainda estão à vossa espera para vocês colherem do fruto. O santuário ainda está de pé. Sabe, irmão, eram vozes contraditórias à vontade de Deus. Não deixes que falsos profetas sejam levantados sobre a tua vida para profetizar sobre ti. Ouve a voz da razão, e a voz da razão é quem ouve a palavra do Senhor. Ouve a voz de Deus, essa sim. A voz de Deus, ela tem que ser ouvida em todo momento, em todo instante, em todo lugar. Saber reconhecer a voz de Deus é você vir para a oração, buscar ao Senhor e começar a ouvir a voz. Oh meu Deus, eu estou a ouvir uma voz diferente, eu estou a ouvir uma voz diferente. Falava o irmão, falava a irmã, mas hoje eu estou a ouvir uma voz diferente. Estou a ouvir uma voz de trombeta que vem do céu. É o próprio Deus a falar à minha mente. Saiba de uma coisa: você reconhecerá a voz de Deus. Você reconhecerá se efetivamente se entregar a Deus. Aquele povo, ele pregava para aquele povo. Foi um dos profetas que mais juízo pregou. Imagina, irmãos, um homem ser levantado no meio dos cativos. Os homens já estavam em cativeiro, e ele a dizer: vocês não vão voltar, vocês vão ficar aqui por 70 anos. Vocês não vão voltar, vocês vão ficar aqui, neste lugar. E sabem porquê que ele dizia aquilo? Porque eles sabiam que eles continuavam a desobedecer, que o coração deles não se arrependia. É claro que se aquele povo se arrependesse, o seu coração, se ele arrependesse, Deus com certeza, se fosse preciso, voltava atrás e não os fazia passar 70 anos de cativeiro. Mas eles sabiam, Deus sabia o coração daquele povo, sabia o que iria acontecer, sabia que aquele povo não se estava a arrepender. Mas este homem, meus irmãos, Deus também o levanta, e também levanta este homem, este jovem, porque ele era um homem que era segundo o seu coração, mas era um verdadeiro líder levantado ali naquele deserto. Um homem levantado, um jovem levantado ali naquele deserto para profetizar. Ele tinha que ter coragem, irmãos. Ele tinha que servir verdadeiramente a Deus. Tinha que sentir que a presença de Deus efetivamente estava sobre ele, derramada sobre ele. O óleo da unção estava sobre ele. Ele sabia disso. Então Deus sabia que aquele homem também era um líder espiritual. Era um homem que compartilhava valores de Deus. Era um homem que não compartilhava os seus próprios valores. Não compartilhava os seus próprios pensamentos. Um homem que compartilha os valores de Deus é um homem que serve e sempre servirá a Deus. Era um homem que não tinha medo das reações, porque ele sabia quem o tinha levantado. Ele sabia que não tinha sido levantado por homem, nem por rei, nem por qualquer outro homem. Ele tinha sido levantado pelo próprio Deus. Mas era um homem usado não só para pregar juízo, mas para pregar esperança. Este homem prega um dos capítulos prega e profetiza sobre um dos capítulos mais pregados na Bíblia, sobre Ezequiel capítulo 37. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome do Senhor Jesus. Este homem Deus vai falar a este homem um dia, e vai-lhe mostrar um vale, e vai-lhe mostrar um vale cheio de ossos sequíssimos. E ele vai perguntar para Ezequiel: Ezequiel, poderão estes ossos viver ou reviver?
Poderão estes ossos ter uma nova esperança? Ezequiel vai responder para o Senhor e vai dizer: tu o sabes, ó Senhor. E quando este homem ele começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, toda a carne é restituída, todos os nervos são restituídos, todo o pensamento, toda a antiga glória é restituída sobre aquele povo. Sabe, irmão, quando Deus te comissionou, seja de que lugar for, seja de que cidade ou de que país for, quando Ele te comissionou para este lugar, quando Ele te trouxe muitas das vezes para profetizar juízo, mas também vai colocar mensagens na tua mente e no teu coração para pregar esperança, porque aqueles que se arrependerem, aqueles que se entregarem, aqueles que começarem a dedicar-se ao Senhor, com certeza Deus fará como fez em Ezequiel 37 e vai perguntar para ti, meu amado irmão, minha amada irmã: poderá aquela cidade ainda ser recuperada? Poderá aquele exército que está no mundo ainda ter nova esperança? Poderá aquela nação ao qual eu te confiei ter esperança? Poderá a Espanha, poderá a Bélgica, Luxemburgo, poderá a Alemanha, os Estados Unidos, qualquer país desta terra ter esperança? Tu vais dizer: tu o sabes, ó Senhor. Então Ezequiel ele profetizou, e quando Ezequiel ele profetizou, milhões retornaram à vida. E nesta noite, irmãos, estão homens aqui dentro deste lugar que Deus vai retornar à vida. Eu agradecia com o levita, ou uns levitas, possam vir aqui para adorar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Já estarei passando para o nosso vice-presidente Sâncio Soares. Poderá alguém que está aqui retornar à vida? Eu vi aqui a visita, veio sim. Você vai visitar esta casa de oração, tocado pelo Santo Espírito. Quem te trouxe aqui a este lugar foi o Senhor Espírito Santo. Provavelmente já serviste a Deus, conheces a palavra bem demais, mas eu faço aqui um pedido ousado da parte de Deus. Quando Deus Ele te traz aqui para este lugar, Ele sabe que tu estás a viver um cativeiro, Ele sabe que tu estás em dor, Ele sabe que tu estás em desespero, Ele sabe que o teu coração ele está agoniado, Ele sabe que o teu coração ele está aflito, Ele sabe, irmão e irmã em Cristo Jesus, que ainda há esperança para ti. Ele sabe que tem um grande projeto para a tua vida. Existe um grande projeto para a vida de alguns que entraram aqui esta noite e que eles não sabem. Existe algo para a tua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus quer trazer ao teu conhecimento, à tua existência. Existe, irmãos, existe esperança, existe um novo amor, um amor diferente, um amor que abraça, um amor que consola, um amor que nos retira de toda e qualquer aflição, um amor que nos resgata, um amor que faz um diferencial em nossas vidas. Enquanto o Ministério do Louvor ele vai louvar, você vai pensar em seu coração e na sua alma. E eu convido aqui, chama aqui o nosso querido vice-presidente Sâncio Soares, que irá dar continuidade a este trabalho. Reflita na palavra desta noite.